Caiu! Nos derrubaram! Se derrubar é pênalti, meu amigo. Volta, miúdo. Nem tinha dado uma hora não, cara. Derrubaram a gente, velho. Sacanagem isso. Nem tava fazendo ofensa do pagode da ofensa aqui, o Maisena é foda, velho. Tá vendo? Ó, toda a live que o Maisena aparece, a live cai, cara. É impressionante. Tamo aqui, galera. Vem, volta, volta. Volta. É só o Maisena aparecer que a live cai. Cara, é impressionante. O Maisena não pode estar em live. Se o Maisena estiver na live, a live cai. É só o Maisena tá na live que a live cai, cara. Mas Ele chama, fez isso com caiu o ou acabou o Bocão. nosso tempo de uma Não, hora? acabou não. Eu tô marcando aqui. O Porque Maisena que derrubou. eu falo tanto, eu dei tanta volta. A minha esposa me deu uma bronca agora, falou assim: você foi para falar de capoeira do projeto e até agora Não, você tá dando agora, uma. vamos começar. É agora que nós vamos começar. Mas, ô, cara, deixa eu te falar. Não deu tempo, não. Derrubou mesmo. É a culpa do Maisena. Galera, traz a galera de volta, mas não traz o Maisena porque ele derruba a live. Ele fez isso com a live do Bocão. Ele fez a live do Bocão na terça, acho. Tava bombando, de repente o Maisena entrou na live, pum, caiu. Não, mas de boa, vamos embora. O papo tá bom, eu me empolgo aqui. Manda lá. Você tava falando que a última coisa que eu vi foi que você falou que vocês estavam. Fazendo O toda a investimento estrutura do começou a hotel, né? chegar. É. Então muita coisa foi conquistada lá, foi muito bacana. A equipe realmente ganhou, foi ganhando experiência, foi ganhando bagagem. O Mineiro vinha, né, alguns feriados, algumas férias, uma vez ao ano, para fazer uma interação. A gente chegou a contar com o Biscoito lá, morou um tempo com a gente. Ah, o A biscoitinho, Tilápia velho. morou um tempo com a gente. Então foi muito especial, sabe? E aí o que aconteceu? Nessa bagagem toda, o que foi o auge que eu entendi o meu trabalho? Eu entendi o que era o meu trabalho no lazer, por que eu tinha entrado no lazer na minha vida. Foi quando uma família de argentinos, que eles eram filhos do gerente geral do Hotel Mantra na Argentina, que era da rede do Mussulo, né, na época. Eles ficaram uma semana lá para recreação. E quando eles foram embora, eles estavam chorando, né? Aquela cena que a gente é até acostumado a trabalhar, mas eles estavam chorando tanto. E aí eu fiquei sabendo através da gerente geral essa história, que ela me chamou para contar. E ela falou assim, para os pais que estavam apaixonados, que não queriam ir embora. E aí o pai perguntou assim, vocês querem o ano que vem ir para Disney ou voltar para o Mussulo? E as crianças falaram na hora, a gente quer voltar para o Mussulo. E Caraca, aí velho. a gerente Vocês geral me ganharam da chamou, Disney, velho. ela me chamou para falar isso. E aí eu fiquei emocionado, claro, não comparando, não tem nada a ver, mas porque eu entendi, porque era a essência, era o amor que a gente trabalhava desde aquela época. A gente sempre Sim. trabalhou com amor. A gente sempre trabalhou pelo emocional, porque, né, aquela dedicação, aquele carinho. A gente deixava nossas famílias nos momentos mais difíceis, né? Era Natal, a gente estava no hotel, era Réveillon, a gente estava no hotel, era Carnaval, a gente estava no hotel, Dia dos Pais, Dia tudo. das Mães, Dia Final de das Crianças. semana, dos aniversários, a gente estava no hotel. Então era uma vida de dedicação. Quem é de hotelaria Cara, você sabe sabe o como que me que é. deixava mais assim? É, Meu pai sempre gostava muito de fazer churrasco, cara. Aí o que me doía o coração, na alma mesmo, era domingo, quando o hotel tava vazio e eu entrava 3 horas da tarde para sair 11 horas da noite no domingo. Aí o meu pai, no meio do churrasco, eu saía para ir trabalhar. Nossa senhora, isso daí doía na Muito alma. difícil, né? Muito É, difícil. Mas assim, era uma renúncia que depois, esse tipo de retorno, por isso que emocionava a gente. Porque fazia valer a pena a gente estar sim, com lá, certeza. né? E aí, não pela questão da Disney, nem nada disso, mas foi porque eu entendi o porquê daquele trabalho, da nossa missão, do porquê tá ali. E aí, quando a gente tem esse sentimento, tudo ganha muito mais sentido. E aí, foi um momento muito importante, porque eu tinha acabado de passar, já era final de 2011, eu já estava 2 anos lá, um momento de tipo assim,
vou pular fora de novo. Sabe aquela história do tipo, Sim. vou embora de novo? E aí foi um divisor de águas, porque a minha gerente na época me chamou e falou, Mildo, descanse esse final de semana. Você tá trabalhando muito. Vá fazer outras coisas fora do hotel. Segunda-feira a gente conversa. E aí eu cheguei segunda-feira, eu falei, decidido a falar que realmente vou embora. De novo, vou tentar 2 anos aqui, já achando que, enfim. Quando eu cheguei lá, eu não consegui falar que embora, eu falei assim, eu vou ficar. Aí eu não entendi por que eu falei aquilo, né? Porque eu fui pensando, não, chegando na hora eu não consegui. E aí eu entendi, porque quando eu decidi, falei, eu vou ficar, as coisas se transformaram para mim na Paraíba. Passaram-se 2 meses, eu conheci a minha esposa, que hoje eu sou casado, ela é daqui de Campina Grande. Conheci a minha esposa. Quando eu a conheci, eu entendi o porquê eu fiquei, porque eu falei, não, é essa mulher que eu vou casar. Então foi um Que momento também legal. muito. Foi muito louco, porque assim, no primeiro dia eu falei, é a mulher que eu quero passar o resto da minha vida. E eu nunca tinha tido essa sensação assim, do tipo, do nada, no primeiro dia você fala, não, é a pessoa. E parece que você já visualizava, assim. Sim, E aí, daí, o trabalho só subiu, né? A questão pessoal também que se completou, porque até então a gente nunca conseguia ter um relacionamento muito fixo, sim. não sei o que, pela correria do De hotel. Era hotel, uma né, cara? pessoa Muito difícil. que dentro do possível compreendia, se adaptava à minha rotina também, ia para lá final de semana para tentar ficar comigo, enfim, que também abriu mão de algumas coisas para poder acompanhar esse ritmo de hotelaria. E coincidentemente, assim que eu decidi ficar, eu reencontrei a capoeira, 2012. Encontrei o grupo que eu fazia parte até então, Capoeira Brasil, na Paraíba. Me identifiquei, voltei a treinar também, da mesma forma que antigamente. Recomecei tudo, porque na capoeira tem as graduações. Eu cheguei e falei, eu quero pegar a corda crua, que é a primeira corda, colocar na cintura. Eu não quero saber de graduação, eu quero treinar capoeira. Estou preocupado se é graduado, se não é, se tem tempo. Comecei tudo do zero de novo. Então foi muito gostoso, porque daí eu comecei já sabendo o que eu queria ali, Sim. entendeu? Então é outro afinco para treinar, A para cabeça é diferente, conversar, né? outra cabeça, outra maturidade. E as coisas foram acontecendo. 2014, minha esposa, que até então me casei na Paraíba, no final de 2013, a minha esposa passou num concurso em Maceió para ser professora da Universidade Federal de Alagoas, em Maceió, que era um sonho dela ser professora de universidade. A família tem um histórico, o pai dela é professor da Universidade de Campina Grande, né? A irmã dela também é professora, tem todo um histórico familiar, era o sonho dela. E na época que ela passou foi uma alegria muito grande, e eu falei, vamos embora para Alagoas. Mas ela, mas e o seu trabalho, e como que a gente vai fazer? Eu falei, vamos embora. E aí eu acabei saindo no auge no Mussulo, eu digo, porque eu saí no melhor momento do trabalho, eu fiquei marcado assim para todas as pessoas, tipo, o miúdo Sim. do Mussulo, não sei o que, ficou um estigma até muito grande assim de liderança, de exemplo, de tudo mais, com o que eu aprendi lá, eu acabei aprendendo lá muita coisa. E aí a gente foi para um outro estado maravilhoso. Eu me permiti um ano sabático. Eu fiquei um ano, eu falei, não vou trabalhar, né? Tinha ficado quase 5 anos no hotel, recebi um dinheiro bom, não sei o que. Eu falei, eu vou. Tá de Viajei boa. muito em Alagoas, conheci muito, curti muito. Só que passou um tempo, a gente tava doido para voltar para Paraíba já. A gente, agora, mas não Saudade podia da sair. terrinha. É doido para voltar para Paraíba. Aí o que aconteceu? Minha esposa ficou grávida em 2015. Ela ficou grávida. No começo, eu vou até dizer, antes da gente ficar sabendo que ela ficou grávida, o Músculo me chamou, porque o coordenador que tinha entrado no meu lugar, ficou um tempo, não deu certo, me chamou para fazer uma readaptação para a equipe, porque o Sassá ia chegar para pegar a equipe. E aí, o grande Sassá de novo voltando à cena, que tinha sido na época a minha indicação para ficar no meu lugar. Acabou que escolheram outra pessoa, uma pessoa que fiz amizade também, o Ícaro.
Mas ele ficou um tempo, não deu certo. O Sassá veio e eu fui ficar lá 10 dias com ele para a gente ajustar a equipe. Eu já conhecia as pessoas, já conhecia a estrutura, conhecia o Sassá, ficava fácil de fazer essa interface. Até porque se deixasse só o Sassá falando, a galera às É. vezes não ia entender muito, né, Sassá? Falei pro Brincadeira, Sassá. velhinho, eu te amo. O Mas foi Sassá quer justamente mandar por... mensagem no WhatsApp, ele manda mensagem de áudio pro Sassá. Manda de texto, cara, pra gente poder conversar mais rápido. Mas é brincadeira, porque o É Sassá, brincadeira, um Sassá, ó. grande professor meu, foi justamente, eu só fui porque eu já conhecia a equipe e para fazer a passagem pro Sassá, né? Então foi muito bacana, eu tive aquela coisa de voltar, de ser recebido. E aí, quando eu voltei para Alagoas, eu recebi um convite para ir trabalhar numa estrutura náutica de um resort, para coordenar uma estrutura lá, ajudar a coordenar, em Maragogi, que era outro lugar da hotelaria, do não sei o que mágico, né? Maragogi eu conheci, não conhecia, fiquei encantado. E aí eu fiquei naquela assim, eita, vou ficar em Maragogi, será? Era um pouco longe de Maceió, 1h40 mais ou menos. Talvez eu ficasse um pouco longe da minha esposa. Eu falei, deixa eu pensar um pouquinho. Eu fui para lá antes do carnaval, carnaval de novo, ser no mato. E aí eu ia passar o carnaval em João Pessoa, com a família da minha esposa. Falei, deixa eu pensar o carnaval, passou o carnaval, eu te dou a resposta. Para o Guilherme, um grande amigo que eu fiz também aí na hotelaria. E aí o que aconteceu? No domingo de carnaval, a gente descobriu que estávamos grávidos, né? A Duda estava grávida, do Matheus, nosso filho. E aí eu tomei a decisão, eu não tinha como ficar longe da minha esposa Sim. nesse momento, né? Quase 2 horas de distância na vida de hotelaria novamente. Eu decidi, não, Guilherme, não vai dar, aconteceu isso e foi maior, né? O Meia Lua entrou aqui, ele é de Alagoas, o capoeirista de Alagoas, professor Meia Lua, um grande amigo que eu fiz lá. E aí a capoeira ganhou força, começou a ganhar muita força em Alagoas, porque como eu não estava trabalhando, eu estava full time treinando e capoeira na minha mente e eu amadurecendo isso, eu quero trabalhar com capoeira. Duda tirou a licença dela da gravidez, a gente veio passar a licença aqui em Campina Grande, na casa dos pais dela. E aí o que aconteceu? Eu falei, Sassá, tô com um projeto de capoeira aqui. Eu tinha feito algumas oficinas de capoeira com as crianças, no hotel, né, nas férias e tudo mais. Falei, vou montar um projeto aqui, Sassá, para fazer uma aula de capoeira recreativa para as férias. Você topa? Sassá, vamos, eu tô precisando trazer coisa para cá, você já conhece a Isso pra galera. levar a capoeira lá pro hotel. Lá pro hotel, como oficinas. Sassá foi super parceiro. Me colocou um cachê gigantesco para fazer capoeira. Eu nunca ganhei esse cachê com capoeira. Eu sei que ele pagava super bem. Eu lembro que era tipo 400 pila para ir para ficar 2 horas lá no hotel. Ê, Tá, Sassá, fião. valeu, irmão. Ó, mas ele entrou. Prepara para cair a Putz, live. velho. Caraca, Aí o que vai cair de novo. aconteceu? Cara, foi um grande negócio para mim, assim, porque daí eu formatei capoeira recreativa, aquela coisa, juntei a Você experiência no juntou a lazer sua com a bagagem capoeira toda. É, juntou a e as bagagem crianças toda ficaram de recreação. apaixonadas. Legal. Aí eu comecei a entender a minha missão na capoeira também, com a relação com as crianças. Porque era um público, a gente sabe que o público que vai para um resort é um público diferente do praticante da capoeira, da grande maioria dos praticantes, porque a capoeira ainda está muito nos subúrbios, nas comunidades, né? As crianças têm mais acesso, são essas crianças. Porque é uma cultura que vem do negro, que é marginalizada aqui no Brasil, enfim. A gente está Sim. lutando Tem um justamente para mudar preconceito, isso. né? Ainda existe Tem. preconceito, Muito, infelizmente. muito. E eu vou citar alguns exemplos aqui que eu passei na pele também por ser capoeirista. E aí o que acontece? Eu vi ali o que era o projeto, fiquei super empolgado. Eu falei, é isso, trabalhar com criança, capoeira, junto à minha experiência de recreação. E aí ele já nasceu a ideia. Só que, ó, o Maisena falou, cachê alto, igual do João Francisco na gerência geral e Bocão na gerência da recreação. É isso mesmo. Ê, Aí eu maisena. bolei a ideia, a gente ainda estava naquela de estar aqui, a gente acabou ficando 9 meses aqui em Campina Grande, e por causa da licença, porque ela tinha 6 meses, mais 2 férias vencidas, a gente ficou 9 meses
de licença. O que aconteceu? Chegando no final da licença, o Mussulo me chamou novamente para voltar e o Sassá tinha recebido um convite para ir para Alagoas também. Foi uma doideira. Eu sei que o Sassá foi para Alagoas e eu fui para o Mussulo de novo. Nessa, Mas aí nessa você volta. voltou como coordenador de lazer de novo. De lazer de novo. Só que, detalhe, a minha esposa ia voltar a trabalhar em Maceió, só que ela queria arranjar um jeito. Ela não queria, ela estava sentindo muita falta daqui, né? Ela estava sentindo muita falta daqui. Só que ela era fixa lá, ela não ia largar um emprego federal, então não tinha opção. A gente ficou, você vai lá e eu fico aqui. Foi o momento que a gente ficou nessa ida e vinda e Matheus crescendo e a gente se adaptando. E aí eu acabei ficando um período lá de 6 meses, foi o que eu aguentei nesse vai e vem. E aí eu falei, realmente não dá, eu amo a recreação, gostei muito de ter voltado, foi muito bom ter voltado e sentido aquela coisa de novo de ser coordenador, mas não dá para ficar longe da família, não dá para ficar longe do meu filho, não tinha como, né? Essa coisa de ver de vez em quando, tudo mais. E aí eu me joguei de novo para Maceió. Nessa época o Sassá estava morando lá. Por uma coincidência, a gente estava voltando logo em janeiro, porque a minha esposa estava indo voltando. Quando a gente decidiu ir voltar em janeiro, eu cheguei em julho, no Sul, fiz até o final de dezembro. Em janeiro íamos voltar para Maceió. Não tinha lugar para alugar, era tudo muito caro, porque era alta temporada lá. E lá as coisas. E Sassá estava morando lá, pé na areia, né? Em Garça Torta. Falei, Sassá, tá morando aí sozinho, né? Tô. Então eu, minha esposa e meu filho voltando, tá tudo muito caro. Tem como a gente ficar uns 2 meses aí, pelo menos até passar fevereiro, que o carnaval era final de fevereiro, e daí os preços caem. Bora, filhão, demorou. Aí mais uma vez fui morar com o Sassá. Nossa, eu morei. Sassá é o pai de todos, velho. Cara, e aí foi uma experiência muito doida, porque aí fui morar eu, a minha esposa e meu filho pequeno. Matheus tinha meses ali ainda, acho que tinha 10 meses. Só que foi muito legal, a gente formou uma grande família. Matheus é apaixonado pelo Sassá. Eles tiveram uma relação muito mágica. Para Matheus foi muito importante, foi importantíssimo, porque ele vivia de pé na areia, pé na grama, o tempo todo na praia. Essa questão sensorial para ele era muito importante, porque até então a gente não sabia da questão do autismo do Matheus, né? Que a gente vai chegar nesse tema agora. Mas essa vivência toda ali foi muito importante para ele. Ajudou demais no desenvolvimento dele. Tanto que Matheus sempre foi muito precoce. Era 9 meses ele já andava, com 1 ano ele já começou a falar as palavrinhas. Então a gente nunca desconfiou de nada com relação ao autismo, porque ele sempre foi muito esperto, sabe? Olha, você está falando, companheiro de desenho, eles sentavam para assistir desenho juntos, brincavam. Era muito Sabe qual lindo. era a parte boa dele com o Sassá? Porque ele via você como pai e o Sassá meio como um vô, né? Um cara de velho que o Sassá tem. Era o avô, era o avô que Que estragava. estragava, exatamente. Ele dava comida na boca do Sassá, era o barato. É, Vitão, meu amigo Vitor Fuco tá na área aí, grande Vitão. Aí o que acontece? A gente acabou de 2 meses que a gente ia ficar, a gente ficou 6 meses lá, né? Não foi? Aí teve uma época que a gente acabou, ficou 6 meses lá e acabou que a gente depois sentiu necessidade de ter o nosso canto e acabou alugando, né? Mas a gente ficou 6 meses, não foi nem a questão financeira, foi porque era um estilo de vida muito bacana. A gente estava pé na areia mesmo, assim. A gente morava, assim, a 10 passos da areia. E num lugar muito legal, o Garça Torta é um lugar mágico lá em... E a gente pôde receber vários amigos também lá. Enfim, foi muito, muito bacana esse período lá. E o projeto da Capoeira na Mente, na época eu estava pensando em fazer lá, mas ficou meio que assim, aí no stand-by. O Sassá foi embora porque quis, verdade. A gente continuou morando ali em Alagoas um período. E aí a gente, naquela época, começou a aparecer algumas coisas do Matheus. Um ano e meio dele,
ele começou a ter algumas regressões, que até então ia muito bem. Comia muito bem, algumas coisas muito metódicas, mas comia. Tipo assim, tinha que ter o desenho tal, do jeito tal, tinha uma Tal. rotininha assim, muito certinha, mas a gente fazia e ele comia. A gente, beleza. Ele começou a não desenvolver a fala, a gente achou estranho, porque ele estava começando a falar e de repente regrediu. Ele começou a ter algumas crises que a gente não entendia, algumas coisas. E aí a Duda já começou a ficar inquieta, né, com essa situação. E a gente sempre ouvia a mesma coisa. Ah, mas cada criança tem seu tempo, mas é normal. E a gente foi o máximo possível tentando levar Principalmente nessa. nessa fase, né? De um para dois ali, o desenvolvimento é muito E como obscuro, nessa né? época Duda trabalhava muito, eu fiquei sem trabalhar, mas eu ficava em casa. Eu era o que cuidava de Matheus, então ele não chegou aí para berçário, para nada que estimulasse ele fora. A gente fala, não, pode ser isso, que não tem estímulo de outras crianças, muito, não tem. A gente ficou meio que nessa. Então eu ficava em casa, fazia a parte. A gente trocou, né? Minha esposa ia trabalhar e eu. A gente inverteu os papéis. Inverteu não, né? Porque os dois têm os papéis Sim, iguais, isso iguais. é besteira. Mas eu ficava em casa. E eu gostava muito de estar com o Matheus e tudo mais. E aí o que aconteceu? Chegou um momento que a gente voltou para Campina Grande, passar foi o que mesmo? Sim, a minha esposa passou no doutorado em Campina Grande. Então a gente conseguiu vir para Campina Grande. Foi por isso que a gente veio para Paraíba novamente. E aí o que aconteceu? Matriculamos, batemos uma escolinha e tudo mais. E a gente começou a ver muitas dificuldades dele na escolinha, de socialização, algumas estereotipias que ele tinha quando ele ficava muito excitado, alguns movimentos repetitivos. Ele brincava de forma diferente com os brinquedos, sabe? A gente achava muito. Ele tinha um olhar muito peculiar, diferente. E logo com 15 dias a escola chamou a gente para conversar com a psicopedagoga e ela passou algumas situações que foi observado no Matheus e sugeriu que a gente fosse fazer uma avaliação. Ela não foi explícita, mas Sim. a gente já estava desconfiada, a Duda foi muito aberta, falou assim, será que ele tem autismo? Ela já estava pesquisando e se inteirando. E aí ela foi muito profissional e falou, não, tem que ter uma avaliação de um neurologista, enfim, de um especialista e tudo mais, e a gente começou a ir atrás disso. E logo na primeira avaliação já deu que ele estava no espectro do autismo leve, e a gente foi procurar mais duas opiniões e deu. E aí foi um momento marcante na nossa vida, que foi a transformação nossa de conhecer um novo mundo, né? Que é o mundo do autismo. A princípio é um baque muito grande, Xambinho, porque a gente acha que é um problema Era muito. exatamente essa, quando a gente começasse a falar do Matheus, a primeira pergunta era essa, qual foi? Tipo, é, assim, a gente tende a tendências de todos, né? As pessoas se assustar, né? É, 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 principalmente é difícil. porque às vezes tem algumas coisas que a gente tem em casa ou conhece alguém, né? Mas como é que foi? Qual foi o baque, assim? Cara, é um grande abismo no começo. Primeiro, pela falta de conhecimento. A gente não sabe o que é um espectro. Se fala autismo, muitas das pessoas já veem a imagem do autista mais severo, enfim. Uhum, Então, tem casos leves, casos medianos e casos extremos, que são muito mais difíceis, que não tem nem comunicação verbal, dificuldade na alimentação, a agressividade, tem situações que são realmente muito complicadas. Quando a gente recebe, a gente desconhece esse mundo, né? Hoje, tem muito mais informação, as redes sociais estão trazendo muito isso, mas mesmo assim, se você não tem esse acesso, é difícil. Então a gente começou a descobrir um mundo novo. Eu te confesso que eu passei um tempo muito grande digerindo a informação. A minha esposa foi para o chão e logo se levantou e foi atrás. Então, ela é a grande responsável pelo desenvolvimento do Matheus, eu digo. Porque ela foi atrás de estudar, de conhecer, de ir atrás das melhores terapias para ele, de me mandar, de me puxar. Você precisa sim. conhecer. Ela brigava comigo. Você precisa conhecer.
E eu ainda estava naquela, sabe quando você fica perdido na situação? Sim, e não é, assim, Mildo, essa semana, hoje mesmo, eu tô lançando um projeto que eu vou ajudar um amigo daqui de Brasília, que ele também tem um filho com TEA, né, com um transtorno. O dele, eu acredito que seja um pouco mais severo do que o do Matheus. E ele está fazendo uma campanha do canabidiol, né, porque o menino precisa da medicação, e a medicação é bem cara. E aí Aham. eu criei um projetinho aqui e vou tentar ajudá-lo. Em conversa com ele, assim, acredito que seja normal, né, cara, esse baque e essa É, desestruturação. e até um certo negacionismo, assim, no começo. Sim. Não, mas mas é até que ele é normal. A gente usa muito essa comparação de achar que a De criança tem que ser normal e anormal. normal. É, Então, né, tipo, a gente é muito ignorante ainda com relação ao universo, em achar que tem que se moldar dentro de uma. Enfim. E aí, quando a gente começou a ver o desenvolvimento dele aos poucos, na verdade, a gente percebeu que foi uma grande bênção descobrir. Porque a gente tinha muita dificuldade em algumas situações com o Matheus. Ele tinha muita dificuldade, não sabia se expressar, porque até então ele não falava ainda, né? Já estava com 2 anos e meio e não falava. A gente criou uma comunicação não verbal com ele, então a gente entendia, mas tinha coisa que ele não sabia expressar. Quando a gente descobriu, foi um grande alívio depois de um tempo, porque a gente começou a saber como ajudar ele, a como exatamente. estimular ele. Eu acho que Na o verdade, ponto é esse, né, Mildo? O ponto é você, assim, quando você tem uma situação que você não sabe realmente o que é, você não tem como você fazer fazer até as adequações, fazer as intervenções corretamente. Quando você realmente sabe, aí dá para seguir um caminho. e assim, o mais importante, na verdade, quanto mais cedo você tiver um diagnóstico e agir em cima disso, melhor para o desenvolvimento da criança, independente do grau do espectro, entendeu? Que ele esteja no espectro. Porque até os 6 anos, a criança consegue desenvolver muito, né, a parte neurológica. Ela tem essa maleabilidade, ela tem esse desenvolvimento dos neurônios muito rápido. E depois disso fica mais difícil de você fazer. Então, quanto mais cedo e mais assertivo você for nesse tratamento, nas terapias, melhor é esse desenvolvimento. Então, a gente pôde acompanhar isso. Tudo, como eu te disse, minha esposa foi a grande responsável, que ela foi, puxou, fez um super investimento realmente nas coisas do Matheus. E aí, quando começou essa terapia com a terapia ocupacional, ele fazia fonoterapia ocupacional, psicólogo, várias coisas, né, que você vai fazendo no desenvolvimento. Ela começou, ele sempre teve muita dificuldade de textura, né? E isso dificultava na fala, que dificultava na alimentação, que dificultava na fala, né? É uma bola de. É um processo, é um É uma ciclo. coisa a estimular a outra. E aí, quando a gente começou a terapia ocupacional, ela começou a estimular Matheus com tinta e tudo mais, por causa da textura. E a gente viu que ele se interessava muito. E a minha esposa, que também ela é artista também, apesar de ser formada em design, ela também sempre pintou desde pequena, é fotógrafa, ela tem toda essa parte da arte envolvida também. Ela começou, pegou um dia aqui em casa, pegou uma tela velha dela que estava lá, que ela tinha feito um negócio para a sobrinha dela, colocou para Matheus e começou a brincar, para ele pintar, para ele passar a mão. E ele se apaixonou. A gente via nos olhos dele assim que ele estava gostando muito e ela começou a usar aquilo como terapia em casa, porque as terapias fora são 1, 2 vezes na semana e ela fazia todo dia, né? As terapias ela trazia, montava material de terapia, comprou material para poder plastificar e fazer as figuras, estimular a fala. Então era amanhã fazendo terapia em casa ou na terapia e à tarde ia para a escolinha. E a gente acompanhando na escola, falando todos os dias com os professores, o desenvolvimento. E aí foi uma coisa mágica, porque ele começou a falar as cores das tintas, né? Quando a Duda ele começou a falar novamente com a pintura. Então foi um negócio muito marcante para a gente.
E era uma coisa natural para ele. Ele começou a fazer coisas que a gente falava assim, gente, Matheus não tem nem 3 anos ainda, como que ele está fazendo isso, né? Começaram a vir obras assim, e aí era assim, Matheus, por que que você não põe essa tinta aqui, essa cor? Não, ele decidia a cor que ele queria usar e o que ele queria fazer, e quando acabava o quadro, ele falava, acabou. Não, Matheus, mas acabou, acabou. Aí do nada, quando secava, você ia ver o negócio ficava lindo, porque rola uma transformação Sim, de quando tá sim. molhado. Aí a gente fala, gente, a gente começou a perceber esse dom assim dele, né? Tanto que essa tela aqui atrás, ela tem 1,80 m de. Lindíssima. Isso aqui foi uma obra dele. Ele pinta abstrato. E ele começou a se Maravilhoso. desenvolver. E aí o que aconteceu? A minha esposa, na época, falou assim: poxa, que legal, eu queria fazer usar isso, esse dom do Matheus da arte e como funciona para ele, para outras crianças autistas. E ela, junto com a terapeuta ocupacional do Matheus na época, elas conversaram e falaram: vamos fazer um projeto para fazer oficina de arte sensorial para as crianças autistas. E aí eles começaram a desenvolver esse projeto, e aí a minha esposa fez um Instagram na época, que chama Ele é Artista. E tinha um trocadilho, ele é autista, caía e virava artista, o R, né? Então, Sim. ele é autista, ele é artista. E aí começou sem pretensão nenhuma, de mostrar, de fazer as oficinas, eram oficinas beneficentes, né? A gente levava para as crianças que não tinham muito acesso. Na época começou com as oficinas. Só que ele começou a ter seguidores e as pessoas. E aí a gente teve um problema. O Matheus gostava de pintar só em tela, né? E tela tem um custo alto, as tintas que ele pintava, ele usa muita tinta e ele queria pedir para pintar direto. E ele começava a produzir, ela postava, as pessoas, gente, eu quero um quadro desse menino, pelo amor de Deus, eu quero um quadro desse menino. E a gente falou, começou a virar uma coisa que a gente ainda não estava. Aí a gente falou, não, Preparado, vamos né? vender. Aí a gente falou, não, vamos vender o quadro do Matheus. A Um gente tinha um apego. apego grande também com as coisas que Sim, ele. sim. Chegou um momento que a gente falou, gente, não é nosso, é dele e as coisas estão fluindo naturalmente, não era uma coisa forçada, tipo, ai, você tem que pintar. Ele pintava quando ele queria, a gente postava e as pessoas. Para ele, na verdade, era uma diversão, né? Sempre Era foi, até um hoje. entretenimento para ele ali. E assim chama, e é isso que a gente não quer que seja de outra forma. Se ele não tiver se divertindo, afim, esquece, entendeu? Para mim não tem sentido. E quando ele começou a vender, a gente falou, poxa, que legal. A gente começou a comprar mais tela, comprar mais tinta, começou a pintar mais e vendia. E a gente e aí ainda sobrava um dinheiro, vamos fazer a sua poupança, Matheus. E alguns momentos até a gente falou assim, ó, se precisar de alguma coisa nas terapias, a gente pega do fundo dele. Graças a Deus nunca precisou. Mas fazer só poupança, Matheus. E a gente começou nessa, tipo, natural. Deixa. O Instagram foi crescendo. Ele começou a se desenvolver muito e começou a ficar conhecido. Aí saiu matéria dele no G1, a Globo Local veio fazer matéria, a Cultura Local veio fazer matéria, e os sites de autismo também fazendo matéria. Então a história dele foi espalhando, assim, sabe? Recentemente, até o Romário postou a história dele no Instagram dele, porque ele trabalha muito com as causas Sim. das pessoas com necessidades. Foi Ele ganhando tem uma uma filha, proporção. né? Ele tem uma filha síndrome de Down. Exatamente. Foi muito natural, Chamin, e a gente não conseguiu segurar. Segurar. Sim. Foi crescendo, foi crescendo. E aí o que aconteceu? O quadro dele começou a parar fora, né? Teve encomenda dos Estados Unidos e tudo mais. E a gente, que mar. E ele começou a cada vez amadurecer mais na pintura. Com o passar do tempo, ele começou a criar outros estilos, a mesclar os estilos. Chaminho, ele nunca fez uma aula de nada. É dele, é natural. E eu acho que é isso que toca as pessoas, assim, que é uma expressão dele, Sim, sim. entendeu? Toda vez que, todo quadro que você coloca dele lá, para mim,
o que me passa é uma. Como que eu posso dizer, cara? É como ele vê o mundo, sacou? É uma forma dele se expressar pra gente. Não que ele E não eu se vou te falar. expresse, não Não, é que mas ele com não se certeza. expresse, mas é a forma que ele vê, assim, e acredito que e isso tem que servir também para as pessoas para o modo contrário, o inverso, para que as pessoas também enxerguem uma criança, um adolescente, um adulto que tenha o transtorno da forma dessa mesma forma, com muita cor, com muita alegria e com muita naturalidade. Ele pinta, é, assim, agora com essa conversa me mostra mais isso. Ele pinta ele, né? Ele se coloca dentro da tela. E assim, foi muito lindo, porque começou a ter uma conexão muito grande. A minha esposa, que administra o Instagram, a história dele começou a inspirar muitas pessoas trocando, muitas pessoas entrando em contato, não só daqui da Paraíba, mas como tem pessoas do Brasil todo seguindo, pessoas falando, nossa, eu estou notando algumas características do meu filho, e descobri através do Instagram do Matheus que o filho também tinha, e pessoas que falavam assim, gente, eu descobri agora, mas eu vi seu filho e é uma inspiração para a gente motivar ele também a desenvolver o potencial dele, porque cada um tem um potencial. Sim, com E aí você certeza. também entra numa outra, você chega numa outra conclusão, Nigério, Xambinho, que não faz diferença se a pessoa é típica ou atípica. A gente não tem que ficar se moldando num padrão. Cada um tem que Com seguir a sua certeza. história, o seu dom. Cada um nasceu para fazer uma coisa. Então você tem Com que descobrir a certeza. sua missão, né? E a gente tem que incentivar as pessoas, as crianças principalmente, né? Incentivar. E aí eu vou falar um negócio que foi muito bacana, porque com essa conexão que a Duda foi criando, as pessoas foram se conectando. E aí, por exemplo, chegou no momento de maturidade do trabalho dele agora, e na pandemia, que a Duda falou assim, vamos fazer um trabalho voluntário. E aí a gente fez as impressões de 3 trabalhos dele que a gente tem em casa, para fazer a impressão, né, em papel fotográfico, fazer uma arte legal. E aí ela fez uma campanha para vender as artes impressas, sem ser a arte em quadro mesmo, mas as artes impressas, e reverter para as famílias de autismo que tem uma condição não tão bacana, que tem dificuldades e tudo mais, e que estão tendo dificuldade nessa pandemia. E deu super certo, fez boom. E o que aconteceu? Nessa pandemia, como ele ficou em casa, ele produziu muito mais. Ele pintava um quadro por semana, dois no máximo, porque ele pintava final de semana, né, um sábado de manhã. Aí agora aqui em casa é um dia sim, um dia não, porque ele faz 1 hora de aula online. Não dá nem isso, dá meia hora, 40 minutos. Aí brinca, 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 faz não sei o que, a gente inventa coisa. Eu também tenho que trabalhar. Às vezes eu estou dando aula, ele vem e no meio da aula vem fazer aula comigo de capoeira. A gente vai falar daqui a pouco. A A gente vai próxima, vamos falar falar. dessa. Porque eu tava nesse assunto, eu falei, vamos seguir nesse assunto, daqui a pouco a gente volta para explicar o projeto da capoeira que entrou nessa história também. E aí ele tá pintando muito mais, e muito mais gente. Só que daí a gente falou assim, não vai. Começou a crescer tantos pedidos de pessoas interessadas que a gente está realmente criando. Por exemplo, muitas pessoas ali postam um quadro, aí dá 5, 6 pessoas querendo o mesmo quadro. Sabe qual é aquela? Aí a gente decidiu algumas obras específicas, a gente vai fazer uma reprodução em fine art, como muitos artistas fazem. Aí a gente vai Uhum. fazer uma série limitada, tipo 10, 20 cópias, para poder movimentar isso, né? E poder Legal, movimentar cara. Que história. poder voltar depois da terapia, da pandemia, né? Voltar com as terapias em loco, ajudando as crianças, enfim, compartilhando essas histórias. Maravilhoso, cara. Que história de. Assim, a arte sempre teve na sua vida e pelo jeito sempre teve na vida da sua esposa, né? Foi. E hoje, não à toa, a arte faz parte da vida do Matheus e talvez, infelizmente, né? Eu gosto muito, tem um judoca síndrome de Down
que ele tem uma frase que ele fala essa frase sempre fica na minha cabeça, né? Que ele fala assim, não somos nós, ele é síndrome de Down, faixa preta, e tal. E ele fala, ó, não somos nós que não estamos preparados para a sociedade, é a sociedade que não está preparada para a Com gente. certeza. E assim, acredito que a arte para o Matheus é uma forma dele se sentir dentro da sociedade, né? Infelizmente, ainda nós vivemos nesse ponto, nesse que as pessoas, é, ainda bem que o Matheus já conseguiu encontrar o seu caminho. Tem muitos autistas, né? Muitas pessoas que têm o transtorno, que eles passam a vida inteira tentando descobrir a sua forma de se encaixar no mundo e muitas vezes eles não conseguem encontrar, né? Então, graças a Deus, o Matheus conseguiu encontrar e que história maravilhosa, cara. Não, e o universo realmente encantador, e todo dia a gente aprende coisas novas, a gente ainda está aprendendo muito, né? Com as redes sociais a gente está tendo mais oportunidade, com essa época das lives, de escutar autistas falando, né? Adultos já falando sobre as situações. O Marcos Mion também posta muita coisa interessante, que ele também tem um filho autista, ele sempre coloca coisas. Semana passada ele colocou um médico que é autista e é médico, e ele contando a história dele, as dificuldades, né, em Uhum. ser autista e ter ido fazer medicina, e ter ido, enfim, Que é massa. um universo maravilhoso. Mildo, e a capoeira infantil? Você tem aí agora um projeto de capoeira? Conta pra gente um pouco como é que é e principalmente, cara, como é que tá sendo dar aula de capoeira online, cara? Vamos Deve ser lá, uma experiência muito boa, cara. vamos lá. Eu tenho dois projetos de capoeira, tá? Um deles chama Capoeira em Foco no Instagram, É esse. Sim, que a gente começou, ele tem 2 anos e meio. Foi a minha esposa também é fotógrafa. A gente decidiu unir a arte da fotografia para divulgar a arte da capoeira, unir as duas artes, a arte dela e a minha arte. E a gente começou sem pretensão nenhuma, ela foi fazendo algumas fotos minhas em diferentes lugares. E aí a gente criou um Instagram sem pretensão nenhuma, começou a conhecer, né, um universo muito maior da capoeira do que só o meu grupo, do que só a minha escola. Comecei a me conectar também com um universo muito grande. E foi ganhando vida esse projeto, né? não, capoeira em E, foco, cara, as fotos, meu Deus do céu, o que que são aquilo, cara? Pelo amor de Deus, cada foto que eu vejo, parece que a galera se supera cada vez mais, cara. então, e aí a gente começou fazendo fotos autorais da minha esposa, que na época só ela fotografava, e repostando fotos com Isso que a gente... qualidade fotográfica, mas de capoeira. E divulgando as pessoas, divulgando os fotógrafos, foi fazendo esse trabalho. Na época tinham pouquíssimos Instagrams de capoeira nesse perfil, tinha alguns grandes já, uns 2 ou 3. E a gente entrou e, de repente, virou um super capoeirifoco, não sei o quê, porque, mais uma vez, a minha esposa, sempre tem a mulher por trás, né? Ainda bem. Comandando tudo, como designer, ela tinha um olhar fotográfico e de designer. Então, o que postar, como postar, ela foi me ensinando como passar uma qualidade, um padrão, como selecionar. Porque se fosse fazer qualquer coisa, tinham vários que foram aparecendo depois. Sim, Não estou desmerecendo, mas assim, a gente tinha um porquê de fazer aquilo. Era fotografia com. Então tinha gente fazendo com vídeo, tinha gente fazendo com não sei o quê, ou repostando qualquer foto. A gente seguiu essa linha, né? Então foi muito legal, deu um boom beijo e pra... foi. ó quem entrou aqui, ó, a Gabi tá da minha filha. Beijo, minha filha. Oi, Gabi, você tá gigante, tá enorme, tá linda. Eu vi uma live sua com seu pai outro dia e você tá melhor que Tá ele lindo. já, viu? Muito melhor. Muito recreadora ela, né? Demais. Aí o que aconteceu com o Capoeira em Foco? Eu senti necessidade de aprender a fotografar. Eu tenho uma história na família que meu avô é fotógrafo, né? O Tito fotógrafo aí de Tito Bragança. fotógrafo lá em Bragança, cara. Quem nunca fez uma Ele foto no Tito? fez história lá, era o fotógrafo mais conhecido e tudo mais, enfim. E aí eu resgatei essa história de família, do meu avô. Eu fui fazer cursos, incentivado pela minha esposa, de fotografia. Comecei a aprender.
fui fazendo uma transição, porque ela também trabalhava muito, ela não podia ir para eventos, fotografar, não podia ir para roda de capoeira, ficar à minha disposição para gerar material para o Capoeira em Foco. Aí ela falou assim, você tem um tempo aí para aprender. E aí eu fui, quando eu senti confiança, ela foi comigo fazer o primeiro evento na Bahia, me convidaram para ir fazer as fotos do evento. E ela foi, a gente foi revezando, né? Porque se eu não me garantisse nas fotos, tinha as dela para salvar. Pelo menos é. Foi maravilhoso. O mestre Guaxinim lá na Bahia recebeu a gente super bem. Matheus foi junto, a gente se divertiu, fez um evento maravilhoso. A Capoeira em Foco explodiu. E aí eu comecei a fazer eventos fotográficos, a fazer cobertura fotográfica de eventos também com o Capoeira em Foco. E ele foi andando paralelo com o projeto da Capoeira Infantil, né? Que nasceu junto também, né? Então foi o Capoeira em Foco nascendo, o Capoeira Infantil nascendo também. Como eu estou em Campina Grande, não tem resort, não tem essa parte de hotelaria tão forte. Aí eu vou fazer um projeto de capoeira infantil para levar nas escolas. Em Campina Grande, tem um projeto de capoeira nas escolas estaduais, municipais, muito legal. É o maior projeto de capoeira nas escolas do Brasil, que o mestre Pequeno e o mestre Pequeno e o mestre Morcego, contra mestre Morcego, comandam aqui em Campina Grande. Todas as escolas da cidade têm capoeira na escola. Todas as Que escolas legal. que são municipais. E eles têm apoio da Alpargatas, que é a Havaianas é aqui da Paraíba e tudo mais. É um projeto gigantesco. As crianças ganham uniforme, as crianças têm investimento para eventos. Ele faz eventos aqui todo ano. Ele já entrou no Guinness Book, a maior roda de capoeira do mundo. Tinha mais de 10 mil alunos, enfim. Que legal, velho. É um projeto gigantesco e está se espalhando pela Paraíba. Começou a crescer para outras cidades. Eu até vou convidá-lo para fazer uma live no Capoeira em Foco para falar do projeto. E é um modelo que deu muito certo, porque ele misturou várias escolas de capoeira nesse projeto para desenvolver. E aí o que aconteceu? Que é só a capoeira que ganhou, na verdade, né? Com certeza. Com tudo isso. E aí o que aconteceu? As escolas particulares não tinham capoeira, né? Tinham judô, tinham outras modalidades. E eu tinha uma facilidade muito grande com esse público, né? Por ter trabalhado no resort, trabalhar com as crianças dessa... E eu falei, poxa, talvez seja o meu desafio. Porque essas crianças não têm essa capoeira, não sabem. Vai ser E aí começou um grande desafio. Fiz o projeto, fui levar nas escolas. E muitas escolas nem quiseram ver o projeto quando eu falei que era capoeira. Capoeira? Ainda tem muita discriminação, pessoas se confundem com a questão religiosa. Demais. Enfim, de coisas de matriz africana. E aí, quando até um preconceito de violência, né? De não entender a modalidade, né? A capoeira como uma arte e fazer um vínculo com a violência, sei lá, alguma coisa do tipo. Com tem certeza. muito. Quando eu consegui entrar na primeira, Xambim, eu preenchi minha semana. Hoje eu estou em 4 escolas. Na verdade, acabou que eu descobri uma faixa etária que eu não trabalhava até então, que é crianças até de berçário. Eu tenho alunos de 1 ano e meio, 2. Que legal, deve ser muito bonitinho. Que eu conseguiria trabalhar, porque até então a gente trabalhava a partir de 3, 4 anos na recreação, né? Sim. E aí eu fiz um curso online de capoeira educação, com o mestre Ferradura do Rio de Janeiro. Ele tem um curso maravilhoso. Deixa eu só pedir o carregador aqui. Duda, traz o carregador à extensão, porque a gente está falando muito, meu celular está descarregando, por favor. Aqui, ó. A técnica da live, ó. Então, mas eu não coloquei, não imaginei que ia gastar minha bateria inteira aqui no... Aí o que aconteceu, Xambinho? Tá no quarto, na gaveta. Da segunda gaveta. Aí, no quarto de hóspede. Aí o que aconteceu, Xambinho? Quando eu fiz esse curso, abriu minha mente, porque ele faz aquela coisa que a gente faz na recreação, das faixas etárias, e de como desenvolver a capoeira para cada faixa etária, de 0 a 1 ano, de 1 a 2 anos, minha mente fez... eu entendi essa faixa etária que eu tinha medo. Eu falei, não, mas como que eu vou fazer isso? O que a criança vai fazer? Como fazer? Como montar a aula? Ele vinha com a experiência dele nesse curso
Então, foi um divisor de águas também. E o projeto deu muito certo, Cara, eu vou te né? contar uma história minha, dando aula para essa faixa etária. Eu também fui, eu dava aula e aí a professora de educação infantil, ela teve que se ausentar por Obrigado. problemas de saúde e, e aí eu fui fazer uma aula, eu peguei as aulas dela, fiquei uns 4 meses dando aula. E aí, uma das minhas primeiras aulas, eu estava dando aula para uma turminha de 2 aninhos, aí a gente brincando, dançando, aí eu estava dançando, só que aí eu estava me sentindo muito alto. Olha, eu me sentindo alto, né? Mas era uma criança de 2 anos. Aí o que que eu fiz, velho? Eu ajoelhei para dançar com a criança. O que que a criança fez? Ajoelhou também. Aí eu falei, cara, aí que para você ver como que esse público abaixo de lá no hotel a gente costumava pegar acima de 3, muito por conta da maturidade, né, de conseguir ficar já É. sozinho. Abaixo de 3 anos a gente nem pegava, nem ficava. E abaixo de 3 anos eu fui começando a entender muito nessa onda de repetição. E depois veio Gabriela também. Gabriela é minha cobaia, sempre foi. Uhum. Até hoje ela é minha cobaia. Ela só tá mudando, né? Hoje ela tá no Instagram, ela tá no TikTok. Então vai mudando as referências. Mas aí eu fui, ajoelhei, a criança ajoelhou junto comigo. É uma fase que para capoeira o desenvolvimento deve ser muito legal, né? É maravilhoso, Xambinho. E você falou um negócio importantíssimo, porque foi aí que estudando e fazendo, inclusive no curso o mestre falava isso, a gente foi ver como que a capoeira, como arte, foi transmitida. Foi através da oralidade, né? Foi através da vivência. As pessoas não aprendiam, não tinha uma metodologia de capoeira. As pessoas aprendiam vendo o outro capoeirista fazendo, entendeu? E é dessa forma que a gente trabalha com as crianças. Não tem certo e errado. A gente faz ou pede para fazer alguma coisa e a criança faz um movimento que você nem. A gente aprende com ela. Porque Massa você fala demais. assim, faz tal coisa, ela faz do jeito dela e você vê um outro movimento saindo daquele movimento. Então Acaba criando o próprio movimento e até outros, né? Que depois, isso já aconteceu comigo muitas vezes, de eu pensar em fazer uma coisa, aí quando chegava com as crianças, elas me mostravam de outra outro forma. caminho, né? Aí na segunda vez que eu ia fazer a mesma coisa, eu já fazia do jeito que elas tinham me mostrado. É E aprendizado, com certeza. aí eu fui aprendendo com elas, né? Eu falava assim, poxa, eu vou trabalhar, porque daí você começa a ver que você trabalha os outros elementos da capoeira muito mais do que o físico, né? Você trabalha a musicalidade, a parte da cultura, das histórias, das lendas, dos personagens. Então você começa a criar e é um universo infinito. E aí eu fui aprendendo com elas, que eu ia com uma ideia, aí a criança falava, tio, não sei o quê. Aí eu já pegava aquele gancho que de repente saiu uma outra aula que eu já levava para outra escola e já dava mais certo, porque eu tinha aprendido com a Já tinha criança. Então, pego a para outra bagagem. criança dava mais certo ainda. Aí eu falei, é isso. E aí foi muito legal essa conexão, que daí eu fui criando, né? Eu tenho essa parte de musicalidade mais fácil. Eu fui criando músicas com os temas, principalmente dos mais novos, assim, né? Que ainda não tinha muita. Por exemplo, eu vou trabalhar números com as crianças. E aí eu posso trabalhar de várias faixas etárias, né? Porque eles de 2 a 7 fala de números. Aí eu fui lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, capoeira, vai contando outra vez. E aí você já faz a música, da música tem um movimento, né? Cada número tem um movimento, que tem uma brincadeira, que pronto, a criança vai embora cantando a Eu música e fica costumo, cantando. quando essa galera que eu venho entrevistando, o nosso primeiro momento que você contou da sua trajetória é importantíssimo para a galera entender hoje a sua trajetória lá como recreador, a sua construção como recreador, Uhum, passando por uhum. todos os momentos ali, todas as fases, até hoje, para você chegar, montar um projeto, montar o seu projeto, fazer as suas atividades, fazer as adequações necessárias. A vivência lá de trás se torna importante agora. Você está colocando, na verdade, o que eu costumo dizer também, as minhas aulas têm muito de recreação, muito demais. E é o diferencial, porque nós É, temos o quê? Nós temos o conhecimento das crianças, nós temos o repertório de atividades, de brincadeiras que faz. Pode.
as pessoas podem ter o preconceito que for, cara, mas faz total diferença você fazer uma capoeira com brincadeira para criança, uma capoeira mais lúdica, mais brincante do que uma capoeira mais técnica. Então, eu que hoje estou também na área das lutas, né, trabalhando com jiu-jitsu, treinando jiu-jitsu, competindo em jiu-jitsu, eu vejo muito isso. Está crescendo agora, principalmente porque tá rodando aí uma PEC para tentar colocar o jiu-jitsu nas escolas, mas a galera precisa Ah, entender que não é porque é uma arte marcial, que a gente não pode trabalhar o lúdico. Na verdade, tem que trabalhar. Você está tem que trabalhando com trabalhar. criança, É o você está caminho, é o trabalhando. caminho. É, amigão. Se Não você tem está outro trabalhando com caminho. criança, você vai ter que colocar o lúdico na sua aula, não tem como. E você vai perceber, Chaminho, que você vai ser um grande diferencial de profissional para esse caminho do jiu-jitsu. Porque você tem toda essa bagagem da recreação e você tem a bagagem do jiu-jitsu, e aí você vai fazer esse link Sim, e vai, por exemplo, hoje, é que agora virou a pandemia, mas eu já estava sendo chamado para eventos para que fazer a oficina voltada para as crianças e para os adultos também entenderem como trabalhar com as crianças, entendeu? muito Por legal. essa facilidade do universo, porque você começa a fazer o link, né? Hoje tem muitos profissionais que trabalham muito bem com criança na capoeira, que é uma coisa que já vem um bom tempo, mas ainda tem muita gente que tem a dificuldade, né? E esse diferencial que a gente tem de saber É, quebrar o faz a diferença gelo, de total. saber puxar, de saber improvisar, né? E de transformar as brincadeiras, né? Porque você sabe que a Sim, mesma brincadeira você transforma ela de várias em formas, vários. Sim. né? Então vira Ô, um miúdo, infinito. que legal, cara. Que delícia que foi, assim, conversar, trocar essa ideia contigo, é, contar um pouco da nossa história, da nossa trajetória, contar para as pessoas não só a recreação, mas como o contato com as pessoas é importante. A gente falou de várias pessoas aqui que foram importantíssimas, tanto na sua vida quanto na minha, e às vezes a mesma pessoa, Brincava, né? Mineiro, Bocão, Nina, Bocão, Nina, Sassá, são todas pessoas que fizeram Pequeno, parte da Liza. sua, fizeram parte da minha vida. É muito legal, cara. E assim, o Capoeira em Foco eu acompanho já desde o começo o Capoeira em Foco e acompanho a, as maravilhas do Matheus. Só tenho que dizer, cara, que, meu, parabéns pra você e parabéns pra sua esposa, por tudo que vocês têm proporcionado pra ele. E assim, o Capoeira em Foco eu vejo que é uma nova forma da galera ver a capoeira, né? As fotos, quem não conhece, entra no Instagram, cara, Capoeira em Foco. Vocês vão ficar assim, de boca aberta com as fotos produzidas. E também entre no Instagram do Matheus, eu, Ele é artista. artista, Ele, artista, ele desculpa. é artista. É muito legal, cara. Que legal que é. Meu, cada vez que agora, acho que tem o quê? Uns 2 meses, né, que vocês fizeram a nova assinatura Arte, dele. né? Ficou muito legal. Então, cara, obrigado mais uma vez por você estar aqui, bicho. E aí, deixa eu só aproveitar para fazer um merchan aqui do Capoeira em Manda bala. Foco, porque agora, dia 15, Xambinha, a gente vai fazer o primeiro evento do Capoeira em Foco. Vai ser online por causa da pandemia, mas era um sonho meu já fazer um evento de capoeira através do Capoeira em Foco. E a gente vai fazer esse primeiro evento com mestre e contramestre convidados. Aí, grandes nomes da capoeira, vão ser 4 convidados. Tem um que está na Alemanha atualmente, uma de Los Angeles, um da Paraíba, que é o meu mestre, que é o Ligeirinho, e Vou o escrever mestre aqui. Igor, mestre Igor, que é de Brasília, um grande capoeirista, mestre de Brasília. Brasília tem muito capoeirista bom, chama Eu tô show de ligado, eu bola. conheço vários aqui. Eu tenho um grande amigo Toso, que é um fera também na capoeira infantil. Massa, tem uma galera muito boa. De infantil também em Brasília, cara. É show de bola. A gente vai fazer esse evento online. Estou muito empolgado. Está sendo um desafio novo, porque é Massa. tudo novo, mas apesar das dificuldades, criam novas possibilidades, né? Para você ter essas pessoas no mesmo evento, você tem que pagar uma viagem do cara vindo dos Estados Unidos, o cara vindo. E de repente está todo mundo ali trocando a experiência, a informação É muito legal, né, e cara? você conectando Aproveitar, na pessoas do verdade. mundo todo. Sim. Estou muito feliz. Mildo, agora vai cair de verdade. Cara, vai estar no IGTV, vai estar no Instagram. Gente, obrigado, beijo.
Beijo no coração, fique com Xambinho, Deus. brigadão, Valeu, irmão. cara. Tamo Tamo junto, junto. viu? Gente, Valeu. a, a próxima 10 de 10 será com o meu mestre Raul Gomes. Então, nos Boa. encontramos aí. É Valeu, Raul irmão. Fica também? com Deus. É Raul, você acredita? Valeu, galera. Valeu. Grande